Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre região norte, território e sociedade. A região norte do país, ela vai se diferenciar bastante das demais regiões por alguns aspectos. Entre eles, a região norte ela possui a maior rede fluvial do país, ela possui a maior rede fluvial aqui do Brasil e também o transporte fluvial é algo que vai ter destaque, vai ter bastante protagonismo no transporte dessa região. Isso vai se dar principalmente pelo difícil acesso, também pelas poucas vias rodoviárias que possui lá. Isso vai se dar muito por causa dos grandes rios, por causa dos rios e também da floresta amazônica. E falando também sobre a região amazônica, sobre a floresta amazônica, que é outro grande diferencial dessa região norte do país, isso vai se dar porque a região amazônica ela passa por um constante desmatamento. Isso vai se dar principalmente pelo fato da expansão da fronteira agrícola, que os donos do agronegócio, eles estão atravessando, saindo da parte da região centro-oeste do país e indo rumo à região norte, ali onde vai possuir bastante áreas de floresta que possui bastante potencial para a agropecuária. E a região norte ela é composta pelos seguintes estados, são eles o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E ele ocupa uma superfície de aproximadamente 3.853.327 km². E a região norte ela está totalmente inserida na floresta amazônica. E a floresta amazônica ela não se limita somente à região norte, ela vai abranger toda a região norte do país, mas também algumas áreas de outros países, que é conhecida como a Pan-Amazônia, e também algumas áreas do Brasil, e vai desde ali o Mato Grosso e pega também uma parte do território maranhense, que é chamada de Amazônia Legal. Todos os estados, toda a área da Amazônica, toda a área amazônica aqui no país, ela é conhecida como Amazônia Legal. E sobre as questões de atividades econômicas na região norte, isso vai se dar porque diversos povos indígenas já habitavam nessa região quando os colonizadores iniciaram a exploração em busca de recursos econômicos aqui nessa área da região norte, onde fica principalmente a floresta amazônica. E nesse tempo, os rios eles constituíam vias de circulação que possibilitavam principalmente a expansão exploratória e também, até o ano de 1800 mais ou menos, essa exploração ela se dava principalmente por motivações em busca das chamadas drogas do sertão, que é basicamente o cravo, a canela, a baunilha, também pimenta, cacau e entre outros. E também tinha um outro motivo que se dava nessas questões, era justamente a captura de índios, que eles eram evangelizados e também utilizados para a escravidão. E aí, já no final do século XIX e início do século XX, a região norte ela vai atrair grandes migrantes, principalmente por causa da questão do látex, da extração do látex para a fabricação da borracha, que ganhavam destaque em questões de exportação, tanto que o látex e o café na região sudeste, o látex aqui na região norte e o café na região sudeste, eram os produtos mais importados pelo Brasil nesta época. E essa região norte, ela por muito tempo foi, de certa forma, isolada. Isso vai se dar principalmente por causa dos grandes rios e também por causa da floresta amazônica, que então se tornava uma área de difícil acesso. Mas devido a isso, eles tiveram que passar por alguns processos de integração. Então, na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país, assim também como intensificar a questão da ocupação, principalmente visando a diminuição de invasões de pessoas de outros países para explorar os recursos daqui da Amazônia, no território brasileiro. Então, a estratégia governamental foi basicamente a criação de grandes projetos de integração. E aí, já na década de 1960, 1970, durante os governos militares, eles
investiram bastante nessa questão ali na região norte, nessa questão de integração da região norte, porque eles fizeram principalmente a construção de novas estradas ali na região norte. Também eles fizeram pavimentação de estradas que já haviam sido construídas, e também a abertura dessas vias impactou fortemente tanto o meio ambiente quanto a economia nessa região e ao longo das rodovias, principalmente por intermédio de rodovias. E além disso, além desse fluxo, também intensificou muito as questões de conflitos por terra nessas questões, envolvendo indígenas e também pessoas que chegavam nessa região devido a esse processo de integração. E durante esse processo de integração ali da região norte, uma coisa que aconteceu bastante foi porque diminuiu certos problemas, principalmente a questão de distribuições de terras, diminuiu certos problemas que passavam em algumas regiões. Por exemplo, no Nordeste, era uma região que passava por intensos conflitos devido à grande manutenção de latifúndios, e também no Sul havia certos conflitos, principalmente pelo uso da terra somente para a criação de grãos de soja. Então, devido a isso, essa distribuição de terra ali na região norte também, de certa forma, amenizou um pouco esses problemas vividos em outras regiões do país, que era no Nordeste e no Sul do país. E como eu mencionei anteriormente também, a região norte, ali nessa região da Amazônia, já passou por diversas tentativas de desenvolvimento econômico. Então vai começar desde o período do período colonial, ali onde os exploradores, os colonizadores, eles iam lá para essa região principalmente em busca das drogas do sertão, que eu já citei para vocês, que é cacau, baunilha e outros. E também a colheita desses produtos ele dependia muito da mão de obra indígena, principalmente pelas questões que eles utilizavam os indígenas como escravos, os indígenas que viviam aqui já nessa região. Então, além deles chegarem também com os jesuítas fazendo essa questão de evangelização e também utilizando os indígenas como mão de obra escrava. Então, eles pegavam essa riqueza daqui e levavam para outros lugares, exportavam para a Europa e também para as demais regiões do país. E ali já no século XIX e século XX, houve essa questão da expansão do uso do látex, que não permaneceu por muito tempo, justamente porque era extraído de forma artesanal, não era extraído de forma industrial, então havia uma certa limitação, e devido ao fato de as partes mais acessíveis se esgotarem o látex, então as outras partes ficaram mais na área mais interna da Amazônia, numa região assim mais complicada de se entrar. Então, devido a isso, os investimentos, que inclusive a indústria automobilística americana estava investindo bastante nessas questões do látex aqui, principalmente por causa do advento dos carros a motor. Então, depois disso, eles houveram uma recessão nesse tipo de economia, e eles perderam principalmente os compradores para países asiáticos. E ainda pela busca constante pelo desenvolvimento e integração dessa região norte, que era mais afastada, que era mais isolada do país, aí no ano de 1953, para promover essa ocupação da região, o governo federal ele criou a Superintendência de Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que mais tarde ela foi substituída pela Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, conhecida também como Sudã. Então, esses projetos eles visavam principalmente a integração dessa região. Então, eles passaram a criar novas estradas, passaram também a asfaltar as estradas que já existiam, entre outras obras de infraestrutura. Também eles criaram o Polo Industrial de Manaus, que é muito conhecido até hoje. E também esse programa de inclusão, eles incluem também assentamentos de famílias. Por exemplo, famílias de trabalhadores rurais que eram de outras regiões, eram incentivados a se mudar para essa região norte, principalmente para a questão de ocupação. Então, a partir do momento que eles mudavam, eles ganhavam incentivo, ganhavam terras e principalmente ganhavam casas, moradias, lugares para eles ficarem, visando principalmente essa questão de ocupação dessa área que possuía poucas pessoas. E no ano de 2017, essa Zona Franca de Manaus, também conhecida como Polo Industrial, ela completou 50 anos de existência. E ao longo do ano ela foi se desenvolvendo bastante,
desde a sua criação, porém, devido à sua localização, possui ainda algumas dificuldades, porque lá basicamente é bem complicado as questões de transporte rodoviário. Então, para chegar insumos para eles fazerem os produtos, é mais por vias aéreas e também através de vias fluviais. Então, isso vai encarecer principalmente esse transporte e vai, de certa forma, dar menos impacto e vai ser menos favorável essa criação de produtos, esse desenvolvimento dessa área, justamente por causa da limitação no transporte. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês, que ele vai mostrar basicamente o faturamento da Zona Franca de Manaus entre os anos de 2011 e 2016. Então aqui você vai observar basicamente a escala em bilhões, e o ápice do desenvolvimento foi no ano de 2014. Então, a partir de 2011, 2012, 2013, teve um constante avanço. Até o ano de 2014 também avançou bastante. E depois de 2014, passou-se a ter um declínio. Isso vai se dar principalmente pela crise mundial que todos os países vão passando, por essa crise e refração na economia. E na região norte, a principal fonte de economia das pessoas, principalmente dos povos tradicionais, vai se dar principalmente pelo extrativismo. Então, eles vão utilizar da natureza, vão pegar os recursos como sementes, como frutos e diversas outras atividades, diversas outras benefícios que a floresta vai dar para eles, e eles vão utilizar tanto para manutenção quanto para venda, para negócios, economia. E também atualmente um problema que tem acontecido nessa região é o extrativismo predatório, que vai principalmente causar desequilíbrios ao meio ambiente, colocando em risco também a manutenção desses povos tradicionais. E tem também outro ponto muito importante da questão da exploração da castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que é muito conhecida aqui no país, e também ela possui propriedades medicinais e a matéria-prima também para a produção de remédios, e ela também vem sendo alvo principalmente da biopirataria. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre região norte, território e sociedade, e eu espero que vocês tenham gostado. Mas aí, antes de você sair, eu peço aí que você deixe seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. E até a próxima!